Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Eric, eu sou líder de transformação ágil da Mondiale e o meu intuito aqui com esse vídeo é mostrar um pouquinho para você do que é esse framework Scrum. Esse framework Scrum, eu preparei uma agenda onde eu vou falar um pouco sobre o modelo Scrum, sobre as características desse framework, quais são os pilares e como é esse fluxo de execução de trabalho e vou trazer um pouco do contexto de cada um dos eventos Scrum Mondiale, do nosso modelo de aplicabilidade deste framework de trabalho. Bom, vamos lá. Vamos começar desvendando o Scrum. Eu vou trazer duas visões para vocês. Uma visão do que é o Scrum, e hoje a gente vai descobrir como a Mondiale conduz esses projetos utilizando esse framework de trabalho. Quero trazer duas visões para você. Uma visão teórica, um conceito teórico e um conceito mais prático, mais simples e mais claro para a gente começar a falar um pouco e ter uma imersão bem interessante em cima desse framework. Convido você a fazer uma pesquisa no Google exatamente o que é Scrum. Você vai encontrar vários conceitos e explicações sobre de fato o que é. E aí eu trouxe o mais comum, que na verdade é o que está falando aqui. Scrum é um framework de gerenciamento de projetos, de uma organização até o desenvolvimento ágil de produtos complexos e adaptativos com o mais alto valor possível. É difícil a gente entender quando a gente coloca um conceito geral em cima do que é o Scrum. Mas qual que é a informação que eu quero passar para você? Que o Scrum não é algo novo, é algo que já está caminhando para quase 30 anos de existência. Ele foi utilizado no início da década de 90, a gente está falando de 1990, e atualmente é um framework que ganhou uma proporção e uma utilização gigantesca. E que esses dados que eu estou te mostrando aqui neste momento são dados muito atuais, que 60% dos projetos ágeis de todo o mundo utilizam o framework Scrum. Vamos desvendar um pouquinho essa teoria, vamos trazer uma visão mais clara, uma visão mais simples do que é. Scrum é um framework ágil de gerenciamento de projetos. Bom, basicamente é isso. Mas o que se traduz um framework de gerenciamento de projetos? É uma forma que a gente consegue enxergar o que está sendo proposto e desenvolver com ciclos curtos de entregas. Basicamente, as entregas elas são divididas em pequenos ciclos, que tipicamente a gente chama de sprints. O sprint ele possui um time box. O que é time box? É uma caixa de tempo. A gente define um tempo de desenvolvimento e quando esse tempo chega ao fim, a gente restarta todo aquele ciclo novamente. E esse tempo, né, ele é definido dentro do qual um conjunto de atividades deve ser desenvolvida. Então a gente tem um time box, a gente tem um sprint. Essa sprint ela possui um time box, que é um tempo de desenvolvimento, e dentro desse tempo de desenvolvimento a gente constrói aquilo que o Product Manager e todo o time, todo o squad se propõe a entregar. As características do Scrum, e aí trazendo um pouco de detalhe desses ciclos, onde eu quero dizer, bom, sprints regulares definidas entre 2 ou 4 semanas. Qual que é o modelo Mondiale? A gente trabalha com o modelo de 2 semanas, ou seja, a gente tem 10 dias úteis de desenvolvimento. Tudo aquilo que é priorizado em todas as reuniões que a gente vai falar logo na sequência desses slides, eu vou trazer para você toda uma etapa de planejamento onde é definido o que deve ser desenvolvido. E esse resultado do que deve ser desenvolvido é realizado dentro do que a gente chama de sprint, que basicamente são 10 dias úteis de desenvolvimento e ao final desses 10 dias úteis a gente entrega aquilo que está sendo proposto. A gente tem a característica dos papéis, e o Scrum ele possui papéis muito bem definidos, que são o Scrum Master, time de desenvolvimento e Product Manager. São os pilares de sustentação de um squad dentro do Scrum. Quando a gente fala um pouco sobre entregas, as entregas elas são realizadas sempre ao final de cada sprint. Se a gente trabalha com um ciclo já definido de desenvolvimento, eu creio que dentro de 10 dias, eu vou entregar aquilo que está sendo proposto. Então, quando a gente fala que as entregas elas são realizadas ao final de cada sprint, mas isso não me impede
de, se no terceiro dia, no quarto dia, eu já tiver uma funcionalidade pronta, homologada, testada, enfim, pronto para subir em produção, que essa funcionalidade, de fato, suba para a produção. Não há nenhum impeditivo para que isso não ocorra. Então, assim, caso algumas histórias priorizadas não tenha sido concluída, bom, cheguei no final dos 10 dias e, infelizmente, algo aconteceu que o time não conseguiu entregar tudo aquilo que foi proposto ser desenvolvido. Bom, qual que é o procedimento, né? Quais são as ações que a gente toma? Em conjunto, essa história que ela não terminou o desenvolvimento, ela é automaticamente priorizada no próximo ciclo de desenvolvimento, ou seja, no próximo sprint. E se o time entender que aquilo não faz mais sentido, a gente devolve ela ao backlog do produto, que nada mais é do que a lista de funcionalidades que a gente um dia espera desenvolver acerca daquele trabalho que a gente vem fazendo. Quando a gente fala sobre mudanças, diariamente a gente inspeciona e adapta o desenvolvimento do que está sendo proposto, né, daquelas funcionalidades que foram priorizadas. E a gente deve ficar atento, claro, que a gente tenta ao máximo não mudar aquele contexto do que foi priorizado. Buscando o quê? Evitar o desperdício de tempo. Mas se, caso aconteça que ao meio da sprint a gente identifique que alguma dessas histórias que foram priorizadas não fazem mais sentido, automaticamente elas devem ser descontinuadas e não teria mais o motivo da gente continuar trabalhando com elas. O Scrum ele é sustentado por 3 pilares. E o que são esses pilares? O pilar de transparência. A gente traz uma visibilidade e a gente tenta ao máximo ser transparentes em todos os sentidos. Tanto quando é entregue, quando algo não é entregue, quanto as regras de negócio, o desenvolvimento das pessoas que compõem essa formação de squad. Então, transparência é algo que deve ser levado em consideração e é considerado um dos pilares do Scrum. Sem transparência no desenvolvimento do produto, não há sucesso e não há grandes chances daquilo de fato gerar o valor que está sendo esperado por todos. A gente tem um pilar de inspeção, e aí quando a gente fala de inspeção, a gente tem encontros diários, a gente tem eventos que fazem parte do framework Scrum, que falam justamente sobre inspecione ao máximo o seu desenvolvimento. E essa inspeção ela é feita diariamente. O porquê disso? Se a gente tiver que errar, a gente espera que erre muito rápido. Mas se a gente também tiver que acertar, eu gostaria que todos nós acertássemos muito mais rápido também. Por isso que a inspeção e por isso que a gente trabalha com ciclos curtos de entregas, com entregas mais rápidas, e a inspeção ela faz parte desse momento onde a gente consegue muito rapidamente identificar se algo está ou não saindo do planejado. E quando a gente fala de adaptação, está muito ligado à inspeção, que é justamente o que? Diariamente a gente adapta os nossos processos, os nossos fluxos, os nossos desenvolvimentos, e como pessoas também a gente vem se adaptando a toda essa mudança, a toda essa transformação digital aí que a gente vem passando no momento. De forma macro, o que eu quero dizer para vocês aqui? O Scrum ele tem um fluxo de desenvolvimento. Essa é a imagem mais famosa. Gostaria também que você fizesse uma pesquisa no Google e colocasse assim, fluxo de desenvolvimento Scrum. Você vai ver imagens muito parecidas com essas. E essas ela foi tirada, né, do scrum.org, que é o portal oficial que mantém e sustenta toda a documentação do Scrum. Qual que é a parte interessante disso daqui? É que dentro desse fluxo de desenvolvimento, a gente está falando que a gente faz tudo isso que está sendo demonstrado aqui em algo em torno de 10 dias, que é o nosso time box definido. Vou explicar rapidamente cada uma dessas caixinhas, mas temos uma documentação e eu espero que você tenha acesso a essa documentação, onde a gente detalha, onde a gente traz um número maior de informações e de detalhes acerca do que representa cada uma dessas caixinhas. Então, de uma maneira muito simples, o que eu quero dizer? A gente inicia o nosso ciclo Scrum pelo Product Backlog. O que seria o Product Backlog? Resumindo, uma lista de funcionalidades que a gente um dia espera desenvolver. E essa lista, ela tem como guardião o Product Manager, aquela pessoa que é referência de negócio. Mas todos podem contribuir e sim, levar novas ideias e novas funcionalidades para que o PM alimente esse Product Backlog. Na sequência, esse é o fluxo oficial do Scrum, a gente teria um evento que chama
Sprint Planning. O que é esse evento Sprint Planning? Na minha visão, e na visão de todo mundo que é especialista e que utiliza o framework Scrum, é o encontro mais interessante e o encontro mais importante dentro de todo esse fluxo. Importante numa visão de desenvolvimento de negócio ou produto. Por quê? É nesse momento que a gente reúne o time, a gente discute o que deve ser desenvolvido, e aí tem todo um processo dessa discussão, como isso ocorre. Normalmente uma sprint planning, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, o que fazer, onde o Product Manager vem e apresenta para a gente o que deve ser feito no próximo ciclo de desenvolvimento. E a segunda parte, como fazer, que é um momento mais técnico, onde o time de desenvolvimento se reúne para entender exatamente toda aquela fala do Product Manager, como aquilo deve ser traduzido em uma construção de um produto ou de um negócio. Ao final do Sprint Planning, a gente espera sair com um artefato que chama Sprint Backlog. O que é? Exatamente uma lista menor, mas uma lista que contém exatamente o que a gente vai trabalhar nesses próximos 10 dias. Diferente do Product Backlog, que é uma lista que contém tudo que eu espero que um dia seja desenvolvido. Basicamente, eu tiro itens desse Product Backlog, trabalho dentro da Sprint Planning e, na sequência, eu tenho como saída uma lista refinada com exatamente o que eu devo trabalhar nesses próximos 10 dias. Quando a gente começa a falar sobre o ciclo de desenvolvimento, a gente fala sobre exatamente a sprint. A gente tem 10 dias de desenvolvimento e durante esses 10 dias ocorrem as Dailies Scrum. O que seria uma Daily Scrum? Ela é um momento de no máximo 15 minutos. E é um momento, não é uma reunião, ela é um encontro rápido onde o time atualiza todo mundo do que foi desenvolvido ontem, do que está sendo desenvolvido hoje, e se existe algo que impede que o nosso desenvolvimento evolua até 100%, até a entrega daquilo que a gente está propondo a desenvolver. Então, o Daily Scrum ele é um momento super rápido, é uma reuniãozinha, ele é um encontro de 15 minutos, onde o time se atualiza. E quem participa desse Daily Scrum, obrigatoriamente, digamos assim, é o próprio time de desenvolvimento. Claro, com a presença do Product Manager, se tiver condições de participar, e com a condução e com o acompanhamento do Scrum Master. Ao final desses 10 dias de desenvolvimento, o que a gente faz? A gente faz a Sprint Review, que nada mais é do que uma apresentação de todo o squad, de todo mundo, né, que participa do squad, que participou daquele ciclo de desenvolvimento, o que foi de fato desenvolvido. E aí a gente traz apresentações mesmo, o produto, a gente explica as funcionalidades e, claro, as partes interessadas. Quem tiver interesse em participar desse evento, em conhecer um pouco mais do que foi desenvolvido dentro daquele squad, naquele último ciclo de desenvolvimento, pode sim ser convidado a participar desse momento. Ao final dessa Sprint Review, a gente sai com o quê? Com um pacote fechado de funcionalidades, onde a gente coloca que é um incremento do software ou um incremento do produto, que nada mais é do que o que a gente priorizou, foi desenvolvido e agora está sendo entregue. Quando a gente fala sobre Sprint Review e incremento de software, a gente tem nesse ciclo aqui uma setinha ligada a um evento super importante que ele chama Sprint Retrospective. Nada mais é a retrospectiva da sprint. O que isso significa? Que a gente tem um momento dentro desse fluxo Scrum para a gente poder falar de pessoas, falar de entrosamento de equipe, sobre o que está caminhando bem, o que não está caminhando bem e qual que é a principal saída dessa sprint retrospective. É que dela a gente saia com planos de ações de melhorias em relação ao desenvolvimento colaborativo, em relação ao desenvolvimento da equipe. E aí sim, isso é um ciclo contínuo. Ao final da sprint retrospective, a gente naturalmente voltaríamos para uma sprint planning e por aí vai, seguindo esse ciclo de desenvolvimento que é chamado de Scrum. Aqui, de uma forma mais simples e mais fácil da gente entender, a gente descreveu o nosso modelo de agilidade Scrum, o nosso modelo de aplicação do framework Scrum na Mondiale. Eu tenho uma régua de 10 dias,
Eu tenho um primeiro dia, que ele é considerado o dia zero, onde a gente faz a retrospectiva, a gente faz a sprint review, a gente faz a sprint planning, a defesa de arquitetura, que é um encontro único e exclusivo da Mondiale, onde a gente define toda a arquitetura daquilo que foi proposto ser desenvolvido pelo time junto com o nosso head de tecnologia, e aí a gente descreve a melhor maneira ou a maneira mais adequada de desenvolver aquilo que foi proposto. Então, basicamente, eu tenho um quadro em amarelo à esquerda desse slide que me fala exatamente qual evento deve ocorrer nesse dia, quem são os principais participantes desse evento e, o mais importante, qual o tempo máximo de duração desses eventos, que a gente chama de time box. Então, basicamente, a gente está falando que no dia zero, a gente starta um início de um ciclo de planejamento. Quando a gente chega no fim desse dia, desse momento de planejamento, de fato a gente pula para aqueles 10 dias úteis de desenvolvimento que a gente chama de sprint. Mas tem um detalhe, são 10 dias de desenvolvimento, mas temos algumas frequências de trabalho, onde eu divido aqui, do dia 1º ao dia 8 de desenvolvimento, o que ocorre? Ele ocorre as dailies Scrum, ocorre o próprio desenvolvimento do produto, e a gente tem reportes que são realizados acerca do desenvolvimento diário daquele produto. Então a gente reporta diariamente o nosso time, como está sendo a evolução do trabalho, e para os nossos squads que têm uma interação com o nosso cliente, todas as quartas e sextas-feiras, que é considerado, né, entre o dia 1 e o dia 10, nesse ciclo de desenvolvimento, existe um reporte formal para o nosso cliente ter ciência do que a gente está desenvolvendo, em que ponto do desenvolvimento a gente se encontra. E por que eu separei aqui o dia 9 e o dia 10, sendo que eu mesmo comentei com você que a gente tem um período de trabalho de 10 dias. No dia 9 e o dia 10 tem 2 novos eventos que eu trago também como uma boa prática desenvolvida na Mondiale, que é um evento chamado Pré-Planning. Esse evento nada mais é do que um momento muito rápido, de no máximo 1h30, onde todo o time reúne para poder falar exatamente o que a gente vai trabalhar num próximo sprint. Mas de uma maneira muito macro, de uma maneira sem muitos detalhes, mas o intuito desse evento é que a gente consiga preparar todo o squad para que, quando a gente entre para a reunião de planejamento, ela seja uma reunião extremamente produtiva. E aí sim a gente continua com a Daily Scrum, o período de desenvolvimento, e no dia 10, que seria o último dia de desenvolvimento, eu faço um reporte final acerca de tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo desses 10 dias. Basicamente, este é o modelo de framework Mondiale. A gente utiliza o Scrum como framework oficial de desenvolvimento em todos os nossos squads. Convido vocês a fazerem uma leitura muito rápida, um livro que chama A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Jeff foi o criador do Scrum, e esse livro a gente consegue encontrar ele tanto de forma física como de forma digital nas principais livrarias. É um livro que conta com muito mais detalhe um pouco desse assunto que eu trouxe para vocês e com uma descrição muito maior, exatamente contando todas as características, todos os ganhos e o porquê que, de fato, o Scrum se remete muito a esse título, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, que é a principal função, e é para isso que todos os nossos times e todas as empresas que participam desse processo de transformação ágil acabam utilizando o Scrum como um framework oficial. Agradeço esse momento que eu fiquei junto com você, agradeço o seu tempo. A gente falou sobre o modelo de Scrum, o modelo de framework ágil da Mondiale, e até a próxima. Até logo.